Boa tarde, mulheres maravilhosas, mulheres virtuosas, mulheres sábias que têm separado o seu tempo para aprender. E nós estamos aqui para adquirir conhecimento e colocar em prática. Que o Senhor vem nos dar essa graça de sermos ouvintes praticantes da palavra dele. Então, hoje é o capítulo 5 de João. Sejam todas bem-vindas, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. E no versículo 1, já vamos lá, vai falar sobre a cura de um paralítico. Esse Jesus maravilhoso, que operou milagres, é o mesmo que nós servimos hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Então, no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, não é te lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no dia de sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para vos maravilhares, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crer. E nós cremos, né? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto,
porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podereis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não pensais que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Nas minhas palavras. Esse Jesus maravilhoso, ele provocou milagre, né? Lá no tanque, chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Esse Betesda significa isso, casa de misericórdia. E esse Jesus, ele não tinha padrão de funcionamento, mas ele é sábio, ele é o próprio Deus, onde né, aquela multidão de sofredores, pessoas né, enfermas, toda vez que o anjo agitava, o primeiro que pulava lá era curado. O tanque de Betesda era uma espécie de hospital público da cidade, abrigava multidões de pessoas. Jesus caminha no meio dessa multidão e ele vê quem? Um homem. Gente, não foi 38 dias, 38 meses que ele ficou lá, ele ficou 38 anos. E Jesus já conhecia ele e sabia. E sabia a causa do sofrimento. E Jesus tomou a iniciativa. Jesus abordou e para ele abriu a porta da esperança. Jesus fez uma pergunta: quer ser curado? Ele, Senhor, não tem ninguém que me lança na água, como eu vou ser curado? Quando eu vou, já outro pula antes de mim. Jesus não perguntou isso para ele, como ele queria, mas Jesus somente perguntou se ele queria ser curado. Depois que ele deu a sua justificativa, ele falou, eu quero ser curado. E Jesus o curou. Às vezes Jesus pergunta para nós, e nós primeiro justificamos, Senhor, mas não acontece isso por causa disso, disso e disso. O Senhor está só perguntando, quer ser curado? Quer ser curada a sua alma, o seu espírito? Então, creia nele de verdade. Creia no Senhor. E ali, Jesus, ele o curou. E ele obedeceu à voz do Senhor. Pega teu leito e vai. E anda. Por ser sábado, né? As pessoas ali julgavam Jesus. Mas Jesus é esse. Ele é o Senhor do sábado.
Ele veio, né, quebrar a lei, e ele fala aqui de Moisés, que muitos criam no Pentateuco, mas estavam deixando passar as leis que Moisés escreveu. Então, se vocês crescem na lei de Moisés, vocês iam crer em mim também, porque Moisés escreveu sobre o Senhor. O Antigo Testamento é a sombra do Novo, tudo aponta para Cristo. E esse Jesus que conhece a dor daquele homem, que conheceu a dor daquele homem, ele conhece a sua dor também. A sua angústia, o seu vazio. O Senhor conhece a crise que você está passando. Ele tem nas mãos o seu diagnóstico. Não simplesmente o diagnóstico dos médicos, mas o Senhor Jesus, ele tem o seu diagnóstico total nas mãos. Ele sabe quanto tempo você está sofrendo, ele sabe a sua dor, o abandono, tudo o que passou. Ele conhece. Ele conhece os sonhos que foram frustrados. Ele conhece o pecado que tem assolado a sua vida, o peso da culpa que tem esmagado a sua alma. O Senhor conhece tudo que passa no seu interior. E talvez você perdeu a força de clamar. Perdeu a força, não está conseguindo clamar mais. Mas o Senhor Jesus, ele olha para você hoje, nessa tarde. Hoje ele olha para você. Hoje, 22 de agosto, 13h30, ele olha para você e fala para você que você não está sozinha. Você não está sozinho. E ele te pergunta hoje. O Senhor Jesus te pergunta hoje, quer ser curado? Ele está aí. Continue clamando, continue buscando, não justificando, mas continue clamando ao Senhor. Né? Às vezes bateu em tantas portas, mas ele sabe, ele importa com você. Jesus, ele importa com cada uma de vocês. Ele vê quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, mas ele vê, mas ele é o caminho. Somente ele. Ele é a verdade que transforma a mente, aquela mente inquieta, aquela mente perturbada. Esse Jesus, ele quer transformar, quer curar a sua alma. Né? Ele é a luz para a escuridão, é o pão para a sua fome, é a água para a sua sede e é a paz para o seu tormento. Basta crer, creia no Senhor Jesus, creia nele todo momento. E alguns nos versículos depois, a partir do 35, nós podemos ver também a forma da salvação, né? Algumas formas, algumas verdades sobre a salvação da nossa vida. Né? O ser humano, nós em si, muitas vezes somos incapazes de ir até a Cristo por nós mesmos. Mas ele revelou a mim e a você. Ele viu aquele homem lá, ele foi até ele. E hoje, ele está indo até você. Então, nós temos essa oportunidade hoje de ter esse encontro com o Senhor. Por nós mesmos, gente, nós não conseguimos, mas Deus é um Deus que ressuscita sonhos, que ressuscita a nossa vida espiritual. O Senhor, nós entendemos que no Senhor a salvação é resultado da eleição, vamos dizer, incondicional de Deus. É nele. Nós não escolhemos Deus, foi ele que nos escolheu. Ele escolheu cada uma de vocês. Então, o Pai, né, e Jesus falou tudo que só vai a Jesus quem o Pai lhe dá. É o que diz o Evangelho, a escolha é eterna. Vamos crer no Senhor Jesus. Nós sabemos que o Pai que enviou Jesus, e o Pai nos quer, Ele nos ama, tanto que o Senhor Jesus veio. E esse chamado eficaz de Deus para a salvação é invencível. É invencível o chamado. Todo aquele que o Pai dá a Cristo irá a ele. E o Deus que elege é o Deus que chama cada uma de você. Cada uma de vocês. Ele não chama, ó, gente, vem cá, não, ele chama pelo nome, Alessandra, Dalila, Silene, Moara, Keila, Karine, Neudalva, Neide. Esse Senhor, ele chama você pelo nome, Jéssica, Kênia, Letícia, Késia. Ele não nos chama de qualquer jeito. E hoje nós temos essa oportunidade, porque ele está chamando a mim e você. Então, que nosso lugar venha ser nesse lugar da adoração, de buscar esse Senhor a todo momento. Pois a salvação dos que vão a Cristo é garantida. Ele nos chama,
Então nós aceitamos, nós vamos a Ele, nós recebemos esse convite maravilhoso, que Ele nos amou primeiro. Cristo assumiu toda a responsabilidade por salvação completa e definitiva. De modo algum, rejeitarei quem vem a mim. Ele assumiu essa responsabilidade e ele está de braços abertos. De modo algum, ele rejeita você. Ele te chama pelo nome, ele te ama, ele te conhece. Esse é o amor do nosso Deus, que vai lá naquela pessoa que está sofrendo há 38 anos. Não sei a sua dor, às vezes é 1 ano, às vezes é 5, às vezes é 30 também. Mas esse Jesus, ele vai ao teu encontro hoje. Então, volte para ele, que ele não te rejeita. Volte para ele, que ele não te rejeita. Ó, ele fala sobre a vida eterna, salvação eterna, satisfação eterna. Tudo é nele. Segurança eterna no Senhor. E é isso que ele está nos oferecendo hoje. Essa visão eterna é no Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Finalizamos o capítulo 5. Segunda-feira, a gente lê o capítulo 6. Alguém quer contribuir com esse capítulo? Pode ficar à vontade. Acho interessante a hipocrisia do povo, né? Um homem de 38 anos aleijado, eles não se importaram com a cura, só se importaram por ser sábado. Aí é muito. Só que Jesus não, Jesus se importa com a gente de verdade, o povo não, né? Né? Eles preocupavam com o quê? Com as tradições, né, Kézia? Eles estavam ali preocupados com as tradições, mas Jesus não, ele quebra o protocolo por amor. Ele importa, Jesus é aquele que importa com as pessoas. Com as pessoas. Né? Aquele homem ficou 38 anos lá. E ele foi curado, ele não conhecia Jesus. Tanto que eles perguntaram. Jesus já estava no meio daquela multidão lá, e depois ele viu Jesus no templo. Jesus o viu lá no templo, ó, já está curado. Vai e não peques mais. Gente, o evangelho é isso, é o arrependimento. Opa, recebi a bênção, glória a Deus, mas eu não posso viver em pecado. Todas as pessoas que o Senhor Jesus ele transformou, ele curou, falou, vai, não peques mais. Jesus falou com esse homem também, para que não te suceda coisas piores. O pecado é isso, afasta a gente de Deus. Nos afastando de Deus, estamos sujeitos às coisas piores. Então, depois ele viu Jesus, depois Jesus tornou a conhecer ele. Jesus falou com ele, ó, é você aí. Então, conhecer a Deus não é ter informação sobre ele, mas sim é ser um com ele. Nós estamos aqui adquirindo informação, conhecimento, mas não é simplesmente isso, só informação sobre ele, só conhecimento, mas sim tornar um com o Senhor, tornar um com esse Jesus, essa aliança, esse pacto com o Senhor Jesus. Nada de hipocrisia como aquelas pessoas, né? Mas sim, ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Como é bom estarmos aqui